Olá, turma! Vamos dar continuidade a mais um tópico do nosso curso Química 1. Hoje iremos falar de um assunto bem interessante e bastante cobrado aí no Enem, que é a distribuição eletrônica. Então, a distribuição dos elétrons em um átomo neutro pode ser feita pelo diagrama dos níveis energéticos que vimos na aula anterior. No entanto, o cientista Linus Pauling imaginou um diagrama que simplifica essa tarefa e que passou a ser conhecido como o diagrama de Linus Pauling. Na aula passada sobre os estados energéticos, nós vimos o quê? O diagrama de níveis de energia, né, para os elétrons. E agora nós iremos ver como que esses elétrons eles são distribuídos na eletrosfera do átomo, baseado em um diagrama de energia que é o chamado diagrama de Pauling. Ou seja, se um átomo como o hidrogênio tem um elétron, ele vai ser primeiro colocado no nível e subnível 1s. O hélio tem dois elétrons, então será o quê? O orbital aqui, o orbital S do nível 1 estará completamente ocupado. Logo em seguida, nós temos que preencher o 2s, depois o 2p, 3s. Deixa eu colocar aqui o pointer. 2p, 3s, depois 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. Então, o responsável por esse diagrama, por criar esse diagrama, foi justamente Linus Pauling, que aqui está errado, aqui ele é norte-americano, essa bandeira aqui era para ser a dos Estados Unidos, certo? Linus Pauling ganhou o Nobel de Química em 1954 e, por ser um ardoroso pacifista, ganhou o Nobel da Paz em 1962. Nasceu nos Estados Unidos em 1901, formou-se em Engenharia Química, doutorou-se, fez o seu doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia e estagiou em várias universidades europeias. Em 1927, Linus Pauling tornou-se professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech. California Instituto de Tecnologia. Em 1968, também se tornou professor da Universidade de Stanford. Seus trabalhos mais importantes versaram sobre a estrutura atômica, a natureza das ligações químicas e a estrutura das proteínas. Divulgou o uso da vitamina C no combate ao resfriado e a certos tipos de câncer. E, enfim, ele faleceu em 1994 nos Estados Unidos. Depois eu vou ajeitar aqui só a bandeirazinha. Então, dando prosseguimento, essa tabela aqui que eu tinha colocado na aula passada, lá tinha um pequeno erro que eu tinha esquecido de ajeitar. Que no nível S também há o subnível P, ou subnível D, perdão, que eu só tinha colocado SP. Mas também há o D. Aqui já está organizado para que vocês possam não ter mais nenhum problema. E, consequentemente, tem 18 elétrons no máximo, né? Pode-se colocar 18 elétrons no nível 6, ou também no nível P. Então, vamos começar a ver exemplos, né? Que agora vamos partir para os exemplos. Então, se nós considerarmos um átomo com 26 elétrons, que é o átomo de ferro, pois tem número atômico igual a 26, como é que seria essa distribuição? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, já iam 4 elétrons. 2p6, 10 elétrons. 3s2, 12 elétrons. 3p6, já vai somando 18 elétrons. 4s2, 20 elétrons. 3d6, 26 elétrons. Então, essa distribuição a gente escreve assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Como é que a gente sabe, olhando só para essa distribuição, quantos elétrons tem? Só é a gente somando os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 6, 26. Então, essa é a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus Pauling para termos aqui
26 elétrons distribuídos nos subníveis energéticos. Agora eu vou demonstrar aqui de outras formas apenas para ilustrar. Aqui agora eu estou colocando cada nível de uma cor diferente. O nível 1, vermelho, o nível 2, amarelo, o nível 3, azul e o nível 4 em verde. Agora eu vou passar aqui, vou tirar de nível energético, né, aqui, porque essa ordem está de nível de energia, e vou colocar agora numa ordem de elétron mais externo. Como a gente comentou na aula passada, nem sempre o elétron mais externo é o mais energético. Por exemplo, os elétrons que estão no subnível 3D são mais internos, porém eles são mais energéticos do que o elétron que está no subnível 4S, que é mais externo, porém menos energético que o 3D. A gente já viu isso, porque o nível de energia, né, de um elétron em um subnível é dado por quem? N, número quântico principal, N, mais L, número quântico secundário ou azimutal. E também podemos representar assim. Um S2, ou seja, a camada K tem quantos elétrons? 2. Na segunda camada, 8 elétrons. Na terceira camada, 14 elétrons. E na última camada temos 2 elétrons, totalizando 26 elétrons. Essa denominação a gente também viu na aula passada, que é o quê? Se nós quisermos representar o último subnível mais energético dessa distribuição eletrônica, é o que? É o 3p6, onde o 3 significa que os elétrons estão na camada 3, o P no subnível P, e esse subnível P ele tem 6 elétrons. Agora vamos ver a distribuição eletrônica em íons. A distribuição eletrônica nos íons é semelhante à dos átomos nêutrons. No entanto, é importante salientar que os elétrons que o átomo irá ganhar ou perder para se transformar num íon serão recebidos ou retirados da última camada eletrônica e não do subnível mais energético. Assim, por exemplo, o átomo de ferro tem 26, número atômico 26 elétrons, como nós acabamos de ver, tem a seguinte distribuição eletrônica. Aí nós acabamos de ver, é igualzinho. Então, quando o átomo de ferro perde 2 elétrons e se transforma em ferro 2+, este terá a seguinte distribuição eletrônica. Vejamos, pessoal. Aqui, olha, aqui em cima, nós temos a distribuição eletrônica baseada nos níveis de energia, certo? Subníveis mais energéticos em ordem crescente. Só que quando nós vamos colocar elétrons ou retirar elétrons de um átomo, que é o que ocorre nos íons, nós não podemos levar em consideração essa primeira distribuição. Nós devemos reorganizá-la e colocar aqui na forma de camadas, certo? Da primeira camada, segunda camada, terceira camada, até a última camada, que aqui é a quarta camada. E nós devemos retirar e adicionar elétron na camada mais externa e não na mais energética. Pois se a gente fosse tirar elétrons aqui na mais energética, nós iríamos tirar do subnível 3D. Porém, estaria errado. Nós devemos tirar sempre da camada mais externa, que é a 4S. Nós vimos isso lá no exemplo, lá na aula anterior, né, do que era, e acabei de reafirmar para vocês, que subnível mais energético é diferente de subnível ou nível mais externo. Então, nós vamos ter que tirar o quê? Se o ferro, ele está falando aqui, ó, no caso do ferro 2+, que perde 2 elétrons, nós vamos retirar os 2 elétrons de quem? Do subnível 4s2. Retira esses 2 elétrons e nós sabemos que o íon ferro 2+, vai ter 24 elétrons. Então, tirou o 4s2, a configuração será essa. A distribuição dos 24 elétrons no íon ferroso, ou ferro 2+, será essa daqui, totalizando 24 elétrons. Ou seja, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 14 elétrons na terceira camada. Se nós quisermos obter o íon ferro 3+, ou seja, íon férrico, devemos fazer a mesma coisa, retirar 3 elétrons, primeiro de quem? Da camada mais externa. Nós vimos que os 2 primeiros que vão sair é do 4s. Então, vai sobrar, tem que tirar mais um, que vai tirar de onde? Do subnível 3D. Então, vai passar a ser 3D5.
E na primeira camada teremos 2 elétrons, na segunda 8 e na terceira 13, totalizando 23 elétrons. No caso agora vamos estudar para um íon negativo. Primeiro vamos analisar o enxofre. O enxofre, um átomo neutro, tem 16 prótons, né, um número atômico 16. Terá quanto de... Como é que será essa distribuição eletrônica? Está aqui feita, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Certo? Então na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda 8 elétrons e na terceira 6 elétrons, totalizando os 16 elétrons que tem um átomo neutro de enxofre. Agora, se esse enxofre ele ganhar 2 elétrons, como é que vai ficar essa distribuição eletrônica? Esses elétrons vão entrar justamente aqui no subnível 4p, e a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica, ficará como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então essa é a nova configuração eletrônica, na primeira camada com 2 elétrons, na segunda com 8 elétrons e na terceira com 8 elétrons, totalizando 18 elétrons, de acordo com o que nós acabamos de ver. Se um átomo de enxofre neutro tem 16 elétrons, se ele ganha mais 2 elétrons para formar o íon sulfeto, ele tem que ficar com 18 elétrons. Vamos resolver uma questão. Utilizando o diagrama de Linus-Pauling, ou de Pauling simplesmente, e considerando o elemento químico tungstênio de número atômico igual a 74, responda as seguintes questões. Qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis energéticos? Qual a distribuição por subníveis energéticos? Qual os elétrons mais externos? Quais os elétrons com maior energia? Então, questão boa para praticar. Vamos ver primeiro. Vamos ver aqui, resolver a questão, né? Tá aqui, nós devemos seguir o diagrama de Linus-Pauling, ó. 1s2, 2s2, até completar 74 elétrons. Então, a alternativa A nos pede o quê? Qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis? Está aqui. Se nós fizermos a distribuição, vamos ver que na primeira camada teremos 2 elétrons, na segunda 8, na terceira 18, na quarta camada, que é a camada N, 32 elétrons, na quinta camada 12 elétrons e na sexta camada teremos 2 elétrons. Quando somarmos tudo, vamos ter 74 elétrons. A alternativa B pede a distribuição eletrônica por subníveis, que está aqui. É só fazer a distribuição eletrônica normal, como vem pelo próprio diagrama de Linus-Pauling. E aqui vocês vão... Aqui, né, tá ela aqui normal, como a gente tem que fazer seguindo essa ordem, a ordem energética. Depois eu identifico as camadas e separo por camadas para depois obter a resposta da alternativa A. Primeiro eu fiz a alternativa B e depois eu resolvi a alternativa A. Mas como aqui eu estou resolvendo a questão, né, eu peguei e mostrei a A, B e agora vamos para a C, que pergunta qual é o subnível mais energético, o mais externo. Quer ver? Deixa eu só voltar aqui. O mais externo, a alternativa C. E a D é o mais energético. Então, o mais externo, como a gente acabou de ver aqui, é quem é o 6S. E o mais energético, o 5D. Por quê? A gente viu... Nós vimos que energia, ou subnível mais energético é dado por N mais L, em que N é o número quântico principal, que é o nível, e L é o número quântico azimutal, ou seja, secundário. Então, vamos ver aqui para o 6S, ó, o 6 mais quem é o L0, atribuído ao orbital S, então vai dar 6. Vamos ver para o 5D. Aqui seria 5, o D, 2. Dá igual a 7. Então, 7 é maior que 6. Logo, o subnível 5D é maior, em termos de energia, mais energético do que o 6S. Tá ok? Então, vamos passar. Outra questão. Um átomo cuja configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 tem como número atômico Z. O que é que a gente vai saber? Se é um átomo, ele é eletricamente neutro. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons, ou seja, o número de elétrons é igual ao número atômico. Então, como é que a gente sabe quantos elétrons tem em um átomo aqui, pela distribuição eletrônica? Só é somar os expoentes. Então, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12,
12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Então, a alternativa correta, alternativa B. Está aqui a resposta, confirmando o que a gente viu, né? Um átomo que possui configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, apresenta na camada mais externa quantos elétrons? Camada mais externa, camada 3. Então, 2 subnível S e 3 do subnível P. Totalizando 2 mais 3 igual a 5. Então, temos 5 elétrons na última camada. Aqui é a resposta, alternativa correta, alternativa C. Dê a configuração eletrônica do íon sódio, sabendo que o número atômico do sódio é 11, na verdade. O número atômico do sódio é 11. Então, ele quer saber a configuração do átomo sódio, o átomo neutro, é 11. Então, quem é a configuração do íon sódio? Se é 11, o átomo e o íon é Na+, ou seja, perdeu um elétron, pois está com a carga positiva, então o número de elétrons do sódio, do Na+, é igual a 11 menos 1, será igual a 10 elétrons. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica, aqui para o sódio, né, com 11 elétrons, e para o íon Na+, íon sódio, cátion sódio, essa será a distribuição eletrônica. Perdão, aqui. Então, pessoal, com isso, eu encerro a aula de distribuição eletrônica. Vimos o que é necessário para vocês. Vimos a diferença entre subnível energético e subnível mais externo. Vimos a distribuição de um átomo, a distribuição eletrônica, configuração eletrônica de um átomo neutro, tanto de um cátion e também de um ânion, ou seja, a distribuição eletrônica para íons. Vimos como que nós adicionamos e retiramos elétrons dos íons, sempre da camada mais externa. E é isso que vocês têm que ver. E atentem-se, em Enem, em vestibulares, em processos seletivos, vocês têm que saber diferenciar bem isso. Subnível mais energético e subnível mais externo. E a partir disso, saber retirar e colocar elétron e fazer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Feito isso, vocês estão preparados, estão com uma boa base para encarar o Enem aí, quando daqui a 3 anos, né, 2 anos, quando vocês estiverem aí em tempo de fazer o Enem. Então é isso, finalizo mais uma aula e nos vemos no nosso próximo encontro.